Boa noite, meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando nessa noite e que a graça do Senhor possa repousar sobre a vida de cada um de nós. E eu gostaria de estar dizendo, que nós vamos retomar, as nossas exposições, das cartas de Paulo a partir do próximo domingo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estar dando continuidade a partir do capítulo 8. Mas hoje vamos estar tratando na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos estar tratando hoje nesse tema, unidade para alcançarmos a perfeição. Gostaríamos que pudéssemos ler a palavra do Senhor em Efésios 4, de 1 a 16, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinham descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Vamos estar orando, logo depois nós vamos cantar aqui uns 2 corinhos e vamos nos alegrar cantando e exaltando o nome do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, meu Deus. Unidade para alcançarmos a perfeição. Fala conosco, que a tua igreja seja um corpo, que o Senhor seja o cabeça, que o Senhor seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor. Toma cada um de nós nas tuas mãos, ó Pai, em tempos difíceis, ó Deus, que é provado, ó Pai, a nossa fé. Que é provado, ó Pai, que se verdadeiramente estamos firmados no Senhor. Nos ajude, fala conosco, no nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmão, vamos cantar, agradecer a Deus, exaltar o nome do Senhor através dos louvores. Amém? Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro cântico ao que se assenta sob o trono
era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana.
seja o nome do Senhor, pela tua palavra, pelos louvores cantados, que Deus possa estar recebendo como aroma suave os louvores que acabamos de toar. Amém, meus irmãos? Unidade para alcançarmos a perfeição. Unidade da fé é crer exatamente igual. Isto é ter unidade na fé. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia? Creio. Você também? Então, isso é unidade da fé. As epístolas de Paulinas, ela tem um equilíbrio perfeito entre doutrina e dever. Os 3 primeiros capítulos, eles tratam de doutrina, de nossas riquezas em Cristo, ou seja, quem nós somos em Cristo Jesus, e os 3 últimos explicam as nossas responsabilidades e os nossos deveres, como nós devemos agir. O ponto-chave, meus irmãos, dos 3 primeiros capítulos é riqueza, enquanto os 3 últimos, a palavra-chave é andar, proceder, caminhar, ou seja, como nós devemos proceder. E o capítulo 4, Paulo nos exorta a andar em pureza. Vejamos, meus irmãos, Paulo nos instrui de 4 maneiras de andar, formando aí um paralelo perfeito com as doutrinas básicas que ele nos ensina nos 3 primeiros capítulos. No capítulo 1, nossas riquezas, quando fomos chamados pela graça para pertencer ao corpo de Cristo. No 2º capítulo, fomos ressuscitados dentre os mortos, Efésios 2, de 1 a 10, reconciliados, 2, de 1 a 22. No capítulo 3, Paulo fala da vitória de Cristo sobre Satanás e o mistério. O capítulo 4, nosso andar de modo digno de nosso chamado, a unidade do corpo, Efésios 4, de 1 a 16, despida o velho homem, 4, de 17, 5 a 17. E o capítulo 6 fala andar em vitórias. Então vejamos, meus irmãos, como Paulo, ele nos instrui, através da palavra, como nós devemos andar. Primeira verdade deste texto está aí no versículo 11. Paulo escrevendo diz, e ele mesmo deu um para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Primeira verdade, Deus dá dons para que a igreja alcance o alvo. Qual que é o nosso alvo? Alcançarmos a perfeição. Então Deus dá dons para que esse alvo seja possível a mim e a você. Paulo, meus irmãos, no verso 11, ele fala que Deus escolhe homens dando dons e é individual para que esses homens aperfeiçoem os irmãos para poderem alcançar o alvo, que é ser pleno em Cristo. No livro de Atos, Paulo se coloca como um pastor que tem o dom de ensino, mas que também é um evangelista. Paulo fala que desde o primeiro dia ele se entregou a esse ministério sem nenhuma restrição à obra do Senhor na igreja de Éfeso, ou seja, ele se dá por inteiro no seu ministério. Assim como ele relata em Atos 20, 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobreviram. Paulo nos ensina que o seu desejo em servir não estava em ganhar dinheiro, assim como ele escreveu em Atos 20, 34 a 35, nem em desfrutar de uma vida fácil. Paulo sabia que não teria moleza, mas ele revela a sua abnegação e a sua paixão pelo Evangelho de Cristo, como ele diz lá em Atos 20, 24. Para ele o importante era cumprir o ministério que o Senhor, o qual havia chamado. Esse era primordial. Ele não tinha sua vida por preciosa, mas precioso para ele era cumprir este ministério, fazer a vontade do Senhor. Ele faz questão de enfatizar que a sua motivação para ministrar o Evangelho é puramente espiritual, nunca com egoísmo, assim como ele escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 ao 13. Aqui em Efésios 4, Paulo retoma essa questão dizendo que Deus deixou homens com dons, dado por ele, Deus, para refutar
falsos ensinos e falsos mestres, e para levar os irmãos até a plenitude que é Ele, Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo nos ensina que o pastoreio é de fundamental importância, pois são estes homens que guardam, protegem o rebanho dos falsos mestres e dos falsos ensinos. E o mais importante, instrui os irmãos ao aperfeiçoamento no corpo de Cristo, ou seja, na igreja do Senhor. Então o Senhor dá, ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, com um só fundamento, com um só propósito, para mim e para você. Paulo fala que a vida cristã não se fundamenta na ignorância, mas sim no conhecimento. E quanto maior a nossa compreensão da doutrina bíblica, mais fácil será de cumpri-la, os deveres bíblicos. Por isso ele faz um paralelo entre Efésios 4, de 1 a 2, com Romanos 12, de 1 ao 2. Eis aí a essência, notem por favor comigo, Efésios 4, de 1 a 2 diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora Romanos 12, de 1 a 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mostrar ignorância é o jeito de dizer que as convicções não são importantes. O que importa é viver de maneira correta. É claro que as convicções são importantes, pois elas determinam o nosso comportamento. Ser de uma determinada religião precisa ser por convicção. Não porque alguém falou, não porque fulano é, não. Porque eu creio assim, eu quero viver desta maneira. O verbo grego que Paulo usa, rogo-vos, aí é parakaleo, que quer dizer chamado ao lado, suplico, rogo, peço, chamo, admoesto. Todo esse significado desse verbo que Paulo usa, e rogo-vos. Nós não seguimos o padrão do Antigo Testamento no que dizia: se me seguir, eu te abençoarei. Agora Deus diz: eu já te abençoei, agora obedeça-me em resposta a meu amor e a minha graça. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, fala: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará, e vai elencando ali uma série de coisas. Hoje não. Nós temos riquezas nas regiões celestes, porque Cristo morreu na cruz por nós, não por aquilo que nós fizemos. Paulo fala que não é pelas obras, mas é pela graça. Então Deus já fez. Portanto, meus irmãos, você e eu, nós precisamos, em resposta a esse amor tão profundo, tão grande, tão incomparável, que não tem circunstância para amar a mim e a você, precisamos dar uma resposta positiva. E como é isso? Andar segundo a orientação da palavra de Deus. Nem para a direita nem para a esquerda, nem tampouco olhar para trás. É a palavra de Deus nos chamando. Por isso Paulo diz que para a segunda vocação que fomos chamados, Ele nos chamou de forma maravilhosa em Cristo, e nossa responsabilidade é viver à altura desse chamado. Ah, meus irmãos, coisa tremenda e maravilhosa ao meu e ao seu coração. Segunda verdade, Paulo fala aí no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo vai tratando que o alvo da igreja é alcançar quem? A perfeição. Não o irmão do lado, da direita, da esquerda, da frente, não. A perfeição. Cristo Jesus. Esse é o meu e o seu alvo. Primeira coisa, meus irmãos, aperfeiçoar pressupõe que é a partir de algo que já existe. Não tem como a pessoa ser aperfeiçoada se ela ainda não faz parte do corpo, ou seja, ainda não se converteu. Para esta é preciso nascer de novo.
Isto que Paulo está falando é para aqueles que nasceram de novo. Então, é preciso aperfeiçoar. Cada dia nos aproximar ao Senhor e sermos parecidos mais cada dia com Ele, com Cristo Jesus. Mas o que Paulo está falando são pessoas que Cristo é o alvo. Nos primeiros versos deste capítulo, ele fala que um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Portanto, o aperfeiçoamento é para aquele que está na igreja debaixo da liderança que é Cristo, mas também da liderança do seu pastor, que os conduzirá e a esse aperfeiçoamento através da palavra de Deus. Paulo olha a igreja em dois níveis, meus irmãos. Primeiro, o corpo de Cristo constituído do verdadeiro cristãos. Aí ele fala da igreja universal a nível de mundo, que ele fala, crescendo gradualmente até atingir a maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo, no verso 13, mas também ele fala de mim e de você enquanto igreja local. Experimentando, meus irmãos, a unidade espiritual. O que Paulo quer nos dizer é que essa preparação, esse aperfeiçoamento, ele se dará por líderes aptos para os que prepararão para o trabalho do ministério, visando a edificação do corpo de Cristo. Pessoas aptas, com condições. A palavra fala que aquele que é mais dado, mais será cobrado. Aquele que tem condição de passar orientação, de levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. A igreja não contrata um pastor e lhe paga o salário para que ele faça todo o trabalho. Antes o convida e segue a sua liderança, claro, enquanto ele o fará por meio das Escrituras, preparando-os para a obra do Senhor. Gostaríamos de ler 2 Timóteo 3,13, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,13. Diz assim a palavra do Senhor: mas aos homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E Paulo continua dizendo: o que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Terceiro ponto dessa palavra, Paulo fala como nós vamos alcançar a plenitude, a perfeição, o nosso alvo, qual que é? Ele vai falar aqui no versículo 14, parte A, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, para que sejamos constantes no nosso caminhar cristão, não sendo levado por ventos de doutrina, por aquilo outro que tem pregado por aí, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos e por falsos mestres. Segunda evidência, meus irmãos, é a instabilidade, no verso 14a. O cristão maduro não segue modismo religioso, muito antes, pelo contrário, ele sabe reconhecer as falsas doutrinas e afastam delas. Esses falsos mestres, ele tem o alvo, o cristão imaturo, que apesar de estar na igreja há mais de 30 anos, ele é imaturo e é levado por vento de doutrina. As seitas estão cheias de cristãos das igrejas que não se alimentam da genuína palavra de Deus. Por isso o líder que instrui acerca da palavra, Paulo fala que esses líderes, Deus os deu o dom de aperfeiçoar a sua igreja, o verdadeiro líder e não os falsos mestres. Tome cuidado, meus irmãos, aquele que prega a palavra para você tem todo o cuidado, todo o temor. Ele não fala nada de si mesmo, mas guiado pelo Santo Espírito de Deus, com todo temor e tremor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e daqueles que porventura irão ensinar na nossa igreja.
para que venhamos falar daquilo que temos vivenciado, mas vivenciado baseado na palavra de Deus, não em vãs filosofia, não na doutrina daquilo outro, mas na palavra do Senhor. Quarta verdade, meus irmãos, no versículo 14b, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo fala para tomarmos cuidado, para alcançarmos o alvo, foi colocado pastores, apóstolos, profetas e mestres, para que a falsa pregação não nos afaste de Cristo. Além de nós sermos meninos inconstantes, levados por falsos ensinamentos, por ventos de doutrina, que essas doutrinas falsas não nos afastem de Cristo. A falsa pregação não é para ganhar almas para Cristo e nem fundam ministério assistenciais que dão assistência aos pobres. A falsa pregação não tem boas novas, as pessoas vivem na miséria. O alvo do falso pregador é desconstruir o verdadeiro ensino. Ele traz trevas ao invés da luz, guerra ao invés de paz. Paulo sempre teve uma preocupação de pregar o puro evangelho. No 2 Coríntios, gostaria que lêssemos 1 Coríntios, capítulo 2, meus irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não de vã filosofia, de intelecto puro, da minha eloquência, do meu dom de persuasão, não, nada disso, mas pelo Espírito Santo de Deus, baseado no poder dele, exclusivamente dele. Quando Paulo percebe que chegará ao fim de sua vida, a sua primeira preocupação foi de instruir o jovem pastor Timóteo como ele deveria se comportar. Gostaria que notássemos, meus irmãos, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, de 1 a 5, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra enche a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo vem falando para Timóteo que ele deveria pregar a palavra tempo e fora dele, e fora de tempo, que repreendesse, que exortasse, porque haveria dias que eles não iam suportar a sã doutrina, antes, pelo contrário, eles iam querer mestres segundo os seus desejos, e se voltariam para as fábulas, mas que você, Timóteo, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra do Senhor, cumpre o teu ministério, pois eu já estou preparado para ser entregue para o sacrifício. Paulo já sabia de tudo aquilo que viria sobre a igreja. Lá em Atos 20, ele escreve no capítulo 35 em diante, e vai falando: olha, vai entrar no meio de vocês em lobos devoradores, cruéis, não terão pena. Então tenha cuidado, Timóteo, se sóbrio, sofra, mas não abre mão da palavra do Senhor. Em Gálatas também Paulo tem essa preocupação. Em Gálatas 3:1, ele corrige os irmãos a não serem levados por ventos de doutrina, pois o alicerce deles era Cristo Jesus. Meus irmãos, quinto ponto desse texto está aí no versículo 15 a 16. Paulo fala, meus irmãos, que fuja da falsa doutrina e segue a verdade que é Cristo. E nós podemos confrontar essa verdade na palavra de Deus, como diz João 8,32. Paulo pede para que fujamos da falsa doutrina, mas que a verdade fosse anunciada em amor, mesmo que fosse alguém da sua casa. Alguns pensam, meus irmãos, que se amamos alguém, devemos proteger essa pessoa da verdade para não magoá-la. O Warren W. Wisber diz que verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia.
Uma das marcas da maturidade é a capacidade de compartilhar a verdade com os irmãos e irmãs em Cristo e fazê-lo isso em amor. Leais são as feridas feitas pelo que amam, porém os beijos de quem os odeiam são enganosos. Provérbios 27, 6. Em outras palavras, meus irmãos, aquele que te ama, que te fala a verdade em amor, é porque te ama, e não aquele que te elogia com palavras de falsidade. Outra evidência de maturidade cristã é a cooperação. Tem pessoas que dizem, é fulano que está lá hoje, eu não vou, é o pastor tal que vai pregar, também não vou. A pessoa se esquece que a obra não é dele nem do outro, é de Deus. É ele e o outro não está indo e a igreja que será prejudicada. Então o ministério não é meu, não é de você, é do Senhor. Nós somos apenas servos, instrumentos na mão do Senhor para cumprir a sua palavra. O corpo cresce quando os irmãos crescem e se alimentam da palavra de Deus e ministram aos outros. Um cristão que se isola não pode ministrar aos outros, nem ser ministrado pelos outros por meio dos dons. Por isso, a unidade espiritual não é algo que criamos, antes é algo que já possuímos em Cristo, que nós devemos proteger e manter. Então, estar em comunhão com a igreja, eu sou abençoado e também abençoo as pessoas que estão ali. É mútuo, é mutuamente. Estamos ali, com os meus dons, eu abençoo pessoas e as pessoas com os seus dons me abençoam também. Este é o corpo do Senhor. A verdade nos une, mas as mentiras dividem. O amor une, mas o egoísmo divide. Seguindo a verdade em amor, preparemos e edifiquemos uns aos outros para que o mundo creia, para que todos cresçam e se tornem mais parecidos com Cristo a cada dia. Meus irmãos, para concluirmos, o que aprendemos com essa palavra? É que a grande tarefa do pastor ou líder é trabalhar para que isso ocorra na igreja, para que isso seja verdade, seja real. Essa é uma responsabilidade dele. Deus não a deu a outros. Não se engane, o líder, ou pastor, ou seminarista, seja quem for, foi a ele que Deus deu esse dom de preparar a igreja, de trabalhar nos corações dos irmãos, de guiá-los de acordo com a palavra do Senhor. É exclusivamente dele. Portanto, meus irmãos, aqueles que se levantam contra o seu pastor, está se levantando contra Deus e contra a sua palavra. Não é aquilo que nós estamos muitas vezes falando, mas que a palavra de Deus nos diz, que a palavra de Deus nos confronta e nos fala que é verdade. Essa é uma responsabilidade exclusivamente dele. É uma tarefa preciosíssima, mas vemos que alguns trará e causará algumas dores. Ter unidade na fé é crer exatamente igual no que diz respeito à palavra de Deus, a razão da nossa esperança. Paulo fala que o seu foco é que o seu ministério que Deus deu a ele se cumpra e por isso Deus o havia colocado ali. A igreja, o corpo de Cristo, foi constituída para que os santos, e santo aqui é separado, cheguem à plenitude de Cristo. Esta função é do pastor e exclusivamente dele no seio da igreja. Então Deus vai cobrar dele se ele não está tratando dessas coisas, se ele não está levando essas coisas em consideração, não está tendo temor da palavra do Senhor. Ele é um vocacionado para cumprir essa obra. O pastor, através do ensino correto da palavra, protegerá o seu rebanho de falsos ensinos e de falsos mestres. Jesus fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas aquele que as deixa em poder dos lobos é mercenário. João 10, 11, 12. Por isso, meus irmãos, Paulo fala desses 5 ministérios, que é para a edificação da igreja. No nosso caso aqui, o pastor, mas ele nos orienta que isso só é feito por amor. Cada membro deve trabalhar na seguinte expectativa, de como um corpo. Trabalharemos em prol uns dos outros, assim essa unidade será possível. Meus irmãos, que Cristo seja pleno em nós, que Deus aumente a nossa fé a cada dia. Palavra ao meu e ao seu coração, unidade para alcançarmos a perfeição. A igreja dispersa, cada um fazendo a sua vontade, o seu querer, jamais alcançará essa unidade.
Por isso que Paulo fala que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então não tem como estar num só corpo, cada um fazendo aquilo que quer, aquilo que deseja. Que Deus possa estar nos abençoando e que a palavra do Senhor cada dia nos orientando, vamos alcançar cada dia mais essa perfeição em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenhamos uma semana abençoadora, guardados, orientados pela palavra de Deus. Vamos viver, meus irmãos, tempos difíceis no que diz respeito ao mundo, ao que Ele nos oferece. Mas no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. Vamos estar cada dia caminhando com fé, buscando viver o mais de Deus, porque a palavra do Senhor nos garante, e a palavra do Senhor não mente, e o Senhor não é homem para que minta, e não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que cada um de vocês tenha uma semana abençoadora, e que sintam todos vocês abraçados por nós, e um momento que nós não podemos estar juntos, mas em espírito nós estamos em comunhão. Que Deus abençoe a vida de cada um, uma semana abençoadora, que o Senhor possa estar os fortalecendo, os guardando e livrando de todo o mal. Nós sabemos que em todas essas coisas nós somos, e a palavra fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, unidade na fé, para alcançarmos a perfeição. Ela só é possível, ó Deus, se cada um de nós, ó Deus, imbuídos do mesmo sentimento, de uma só fé, de um mesmo desejo, é de agradar o Senhor, de fazer a tua obra, que a sua igreja cresça. Ó Pai, que nós cada dia diminua a cada um de nós, que diminua eu e que cresça o Senhor. Que cada dia, ó Pai, diminua, ó Pai, o nosso querer, e que a tua vontade prevaleça. Nos ajude, Senhor. Nós, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, muitas vezes, ó Pai, somos tão incrédulos, somos, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, não compreendemos de fato a tua palavra, o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer nos orientar, mas confiados, ó Pai, no Senhor. Nos ajude na nossa pequenez, aumente a nossa fé no Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos. Toma a nossa igreja, ó Pai, nas tuas mãos, passando por este momento tão difícil, ó Pai, que o mundo está passando. Mas confiados no Senhor, ó Pai, nós vamos ser mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou e deu o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. Portanto, ó Pai, tudo é possível para nós que cremos nele e sabemos que ele, ó Pai, voltará para nos levar. Te louvamos, te bendizemos e somos gratos ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Dá-nos uma semana, ó Pai, vitoriosa no Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tome que o Santo Espírito de Deus envolva cada um de vocês, dando alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria possa invadir a cada coração, a cada um de vocês que está muitas vezes neste momento, é triste, é abatido, né, sem poder estar em comunhão na igreja. Sabemos disso, sabemos que é complicado, é difícil, mas que a alegria do Senhor possa estar nos renovando a cada dia. Que Deus abençoe a sua semana e guarda a cada um de nós no nome santo de Jesus. Amém?